Olá, bem-vindos ao curso de Introdução à Programação Funcional e hoje a gente vai falar um pouco sobre o tipo função. Então, funções são valores de primeira classe em Haskell e funções são mapas de argumentos de um tipo para resultados de outro tipo. Então, o tipo de uma função é escrito dessa seguinte maneira: T1 que mapeia para T2, ou seja, é um mapa do tipo T1 para o tipo T2. Aqui uns exemplos, por exemplo, a função not é um map de bool para bool. A função even, par, é uma operação de int para bool. Dado o número inteiro, ela vai dizer se ele é par ou não. Então, vale destacar aqui que o nome de uma função obrigatoriamente deve começar com caixa baixa e o estilo de padrão é o camel case. A gente vai ver mais na frente sobre declarações de tipos de dados, a gente vai ver que tipos de dados estão definidos com caixa alta, né? Como a gente vê que bool, int e funções com caixa baixa. Funções curry. Então, toda função no Haskell mapeia apenas um valor para outro valor. Então, por exemplo, a função soma 1. Ela mapeia um inteiro para outro inteiro. Recebe um x, retorna x mais 1. Então, a definição dessa função pode ser lida da seguinte maneira. É uma função que dá no valor x e ela é definida com a expressão x mais 1. Porém, a gente precisa trabalhar também com funções de múltiplos argumentos. Funções com múltiplos argumentos são definidas de uma outra forma, que inicialmente não é tão óbvia, mas que torna a sua implementação mais natural. Como não existem restrições de tipos, uma função pode retornar uma outra função. Então, a função soma é uma função que pega um valor inteiro e retorna uma outra função que também recebe o valor inteiro e retorna depois o inteiro. Então, essa função soma x, y, na verdade, ela é uma função int que mapeia para uma outra função de inteiro para inteiro. Aqui, vale destacar um exemplo. Então, com isso, o que a gente tem? Quando a gente aplica a função soma, o valor 10, por exemplo, ela está, no fundo, retornando uma nova função. E aí, quando eu passo um outro valor, a função que é retornada aqui aplica e recebe esse novo valor 20, e aí ela vai retornar o valor final. Então, dessa maneira, eu poderia, por exemplo, atribuir essa parte, soma 10 para S2, né? Ela está retornando uma função, e aí depois S2 aplicar no valor 5. Então, eu estaria somando agora 10 mais 5. Então, isso é que eles chamam de funções curry. Algumas linguagens, como JavaScript, Python, tem formas bem complicadas de tentar abstrair isso. Que na última semana a gente pode tentar mostrar um pouco isso, como é trabalhado em outras linguagens. Então, no fundo, ela recebe um valor x e retorna uma nova função, que recebe um y, e então retorna y mais x. Aqui uma outra forma de a gente visualizar isso. Então, soma x, ela está retornando uma função que recebe um y e aplica x mais y. Aqui é uma forma de implementação que a gente chama de expressão lambda. Da mesma forma, podemos ter funções com 3 argumentos. Então, aqui a gente tem a função inteiro que mapeia para outra função, que recebe inteiro, que mapeia para outra função, que recebe inteiro e retorna inteiro. Porém, no dia a dia a gente não precisa colocar esses parênteses, né? Então a gente normalmente vai trabalhar desta forma bem mais simples aqui. Então, esse detalhe ele é interessante de ser comentado porque ele nos auxilia bastante. Em alguns momentos a gente pode utilizar essa característica. Mas, de forma geral, a gente vai criar funções mais dessa forma aqui. Na próxima semana que a gente vai falar mais sobre definições de funções. Então, observe que a gente está falando de tipos aqui. Então, a gente vai ainda falar sobre definições de funções
a gente vai ver melhor sobre isso. Um outro ponto sobre funções são as funções parciais e totais. Uma função pode ser total, né? É uma característica muito interessante que a função seja total. Se ela é definida para qualquer valor do tipo de entrada, ou ela seria parcial se existem algumas entradas para que ela não tenha valor, ou de uma saída definida. Né? O próprio head, né, que é a função que, dada uma lista, retorna o primeiro elemento dessa lista, ele não tem uma implementação definida para uma lista vazia. Então, esse head que está na biblioteca padrão, ele não é uma função segura. Então, ela na verdade ela lança uma exceção, que é algo não muito bem visto, né, dentro do paradigma funcional. Existem outras formas de a gente implementar isso, porém se torna um pouco mais trabalhosa de lidar com esses elementos. Então, essa função ela não tem uma resposta para o caso de uma lista vazia. Então, no Medium eu escrevi um pouco no artigo sobre isso, né, destaco um pouco mais essa questão. Então, é uma boa prática dentro da programação funcional a gente manter nossas funções totais, a gente não ter função parcial. Quero falar ainda nesse vídeo ainda sobre tipos polimórficos. A gente vai ver melhor isso, principalmente na terceira semana, que a gente vai começar a criar os nossos tipos. Mas vamos pensar, a função length, né? A função length ela tem como objetivo retornar o tamanho de uma lista. Mas essa função ela não deveria ser definida apenas para inteiros, por exemplo, só retornar o tamanho de uma lista de inteiros ou de strings ou de booleans, porque o tipo de lista que pode ser criado é infinito, né? Porque a gente pode criar novos tipos e podemos criar listas desses tipos que nós estamos criando. Então, mas por outro lado, o Haskell é uma linguagem estaticamente tipada. Então, linguagens como Python, isso não é um problema, porque ela é uma linguagem dinamicamente tipada, mas no Haskell é uma linguagem estaticamente tipada. Então, o length deveria ser definido para um determinado tipo. Mas que tipo que é esse? Aí que entra a questão dos tipos polimórficos, né? Então, o length é uma função que ela não espera uma lista de inteiros, ou uma lista de booleans, ou uma lista de caracteres. Ele espera uma lista de A's. Esse A é um tipo paramétrico. Então, o que vai ser passado aqui vai ser um tipo em tempo de execução. Em tempo de compilação. Mas isso é muito parecido com os generics do Java, ou template em C++, né? Genérico em Kotlin, em Swift. Então, linguagens estaticamente tipadas precisam muito dos tipos polimórficos, de tipos paramétricos, para tornar um pouco mais flexível a criação de funções, para que essas funções não sejam restritas apenas a determinados tipos de dados. Então a gente pode falar que é uma variável de tipo, né? Porque o tipo que vai ser passado ali vai ser definido no momento que você está aplicando. Então, por convenção, a gente pode pensar em A, B, C, né? Mas a gente poderia colocar qualquer outra letra nesse local aí. Então agora a gente termina aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre classes de tipos.